Você poderia explicar para a gente qual a importância do impasse para a política econômica do Brasil? O impasse é um trabalho escrito sobre a crise do petróleo. Em 1973, você tem aquela brutal elevação dos preços do petróleo feito pelos árabes. O petróleo sai de 2, praticamente, dólares o barril e vai só para 12 e depois sobe para 24. O que acontece no mundo? É um esforço tremendo de substituição do petróleo. Quer dizer, se você pegar, inclusive, todas as estatísticas, você tem uma espécie de um cataclismo, quer dizer, nas nações industrializadas, um esforço brutal de economia de petróleo. Inclusive, eu morava nos Estados Unidos na época, e você podia observar tranquilamente o seguinte: o esforço que o americano estava fazendo para reduzir o tamanho, por exemplo, dos veículos que estavam correndo nas grandes cidades. Bom, quando eu cheguei no Brasil, em 1975, eu cheguei com aquela visão de que o mundo estava dentro de uma crise energética de caráter global, que era uma crise muito séria. E eu me lembro como se fosse hoje, quando desci no Galeão, eu olhei para fora e vi aquela fumaceira, os carros, as ruas do Brasil, quer dizer, do Rio de Janeiro, lotadas de automóvel, e aquela fumaceira, eu tive uma sensação muito grande de desperdício. E você via a indústria automobilística soltando carros O Galaxy. O Galaxy, foi a época do Galaxy, quer dizer, quando o mundo inteiro estava entrando no Volkswagen, o Brasil estava entrando no Galaxy. E era uma sensação que as coisas não faziam sentido para mim. Eu queria dizer o seguinte: o petróleo está sendo subsidiado no Brasil. O impasse, ele nasce, primeiro, depois eu vou dizer por que o nome chama-se impasse. Ele nasce de uma conjectura que eu faço a respeito dos preços do petróleo, porque a respeito do subsídio que estava sendo dado ao consumo do petróleo no Brasil. Então, repara o seguinte: eu faço essa conjectura a respeito dos subsídios ao uso do petróleo no mercado interno do Brasil, sem ter nenhuma informação na mão. Então, o que não havia estatísticas, não havia evidências, não havia nenhuma discussão de que a maior parte, por exemplo, dos economistas do Brasil estava encarando a crise como uma crise de balanço de pagamento. Eu sempre dizia, tem alguma coisa mais séria acontecendo. Então, o que eu fiz? Eu entrei em contato com a Petrobras, através do IPEA, consegui uma posição no IPEA para, vamos dizer assim, especial para estudar o assunto, e peguei uma quantidade grande de estatísticas de preço do petróleo. E quando eu coloquei os números, eu peguei uma série relativamente grande, de 7 anos, e quando eu peguei os números e coloquei na minha frente, eu fiquei assustadíssimo. Porque toda aquela ideia que eu estava fazendo de que o petróleo estava sendo subsidiado no mercado interno durante a crise energética, ela ficou comprovada. Só para vocês terem uma ideia, eu depois fiquei sabendo a razão pelo qual o subsídio estava sendo dado. Isso foram depoimentos que eu tive não de economistas, mas principalmente de usineiros, senadores, de pessoas, vamos dizer assim, de empresários que estavam lidando na área. Quando o governo Geisel assume, parece que o governo Geisel assumiu com o compromisso de montar a indústria petroquímica no Brasil. O Geisel era um homem que vinha da Petrobras, ele era ligado à Petrobras, e ele assume o poder com esse compromisso de montar a petroquímica. Só que esse compromisso é abalado pela crise do petróleo. Porque quando os preços do petróleo sobem, o que acontece? Praticamente você inviabiliza naquele instante, as petroquímicas no mundo inteiro começam a falir. Há um forte esforço, vamos dizer assim, de substituição do petróleo, de economia do petróleo. Mas o governo brasileiro toma a decisão de, a despeito do que estava acontecendo na área energética, o governo brasileiro toma a decisão de continuar montando a petroquímica. Olha, só tem uma forma de você transformar a petroquímica num negócio rendável
no meio de uma crise mundial onde o petróleo se torna escasso. É você dando um tremendo subsídio. Bom, eu não fiz as contas a esse respeito, mas eu me lembro que vários articulistas, depois que eu escrevi o impasse, disseram que a nafta estava sendo vendida no mercado interno por 10% dos preços internacionais. Agora, o que aconteceu? A Petrobras, ela tem inclusive tem um detalhe interessante, é que não só o preço do petróleo passa a ser subsidiado no mercado interno, os derivados do petróleo, como o consumo do petróleo aumenta. Se você pegar, por exemplo, as estatísticas de consumo do petróleo, o Brasil acho que é o único país do mundo em que aumenta o consumo do petróleo durante a crise energética. Então, olha o que está acontecendo. Você tem que induzir a economia, porque você não pode desfazer o aumento do preço do petróleo. O petróleo ficou mais caro, em termos reais. Se você está subsidiando, algum setor da economia vai ter que pagar esse subsídio. Para você ter uma ideia do tamanho do subsídio, eu calculei, em 7 anos, você queimou aproximadamente 30% do PIB de 1977 em petróleo. É como se você estivesse queimando e jogando fumaça no ar, tá certo? Então o que acontece? A Petrobras, a produção do petróleo segue uma forma de craqueamento do petróleo. Você não tem muita liberdade quando você quebra a molécula do petróleo, sai uma certa quantidade mais ou menos fixa, proporcional dos derivados. Você pode variar, mas você tem que fazer investimentos pesadíssimos. E não varia muito. E também. Não varia muito, né? É muito rígido. Então o que acontece? Quando você aumenta, quando você quer produzir mais nafta, você é obrigado a produzir mais dos outros derivados. Então começou a sobrar óleo diesel no mercado interno, começou a sobrar gasolina no mercado interno. E mais ainda, você repara que, na verdade, você poderia ter resolvido o problema da crise energética facilmente. Bastava que você liberasse a produção do álcool no mercado interno para que todos os empresários do Brasil, em todos os pontos do território nacional, produzissem álcool competitivamente, que você resolvia o problema. Esse é o meu ponto de vista também, e o do Marco Aurélio também. Então, o que é? O impasse, ele é escrito vamos dizer assim, com uma visão extremamente construtiva. Ele não é apesar de ser crítico, ele é crítico, mas do ponto de vista construtivo. E ele é escrito, por que ele chama o impasse? Diz assim: a economia brasileira, os policymakers do Brasil, os homens que fazem políticas, eles têm várias alternativas. Ou a alternativa de aprofundar esse modelo, que é o modelo que eu chamo do setor aprisionado ao setor petróleo, ou romper totalmente com esse modelo e partir para um modelo onde você... Quer dizer, a estrutura petroquímica que está hoje alavancada no petróleo pode ser alavancada também por outros produtos, é isso? Por outro produto, você tem a alcoquímica, quer dizer que não destrói a indústria petroquímica? Não, até porque se é caro você produzir petróleo, você pode importar petróleo. O impasse é uma crítica ao modelo de adaptação à crise do petróleo que foi tomada pelo governo Geisel. A forma como o governo Geisel, a política do governo Geisel escolheu para se adaptar à crise do petróleo. O que acontece? A crise é uma crise de caráter energético mundial, de custos astronômicos, e basicamente o governo Geisel, por causa dos interesses da petroquímica, resolve fazer de conta que a crise não existiu e fazer o subsídio ao álcool, ao petróleo no mercado interno. Então, quais foram os pilares da política, vamos dizer, energética do governo Geisel? Primeiro, subsídio brutal ao petróleo. Inclusive, como ficou muito difícil de você, como o petróleo é um produto importado,
E uma forma de você subsidiá-los seria através de retardar, vamos dizer assim, mudanças no câmbio. Você usava aquele esquema antigamente de mini desvalorizações cambiais, né? Então, o governo começou a atrasar as desvalorizações cambiais para impedir que o aumento do dólar no mercado interno repercutisse no preço do petróleo. Só que essa política tem limite. Por que tem limites? Porque também havia o tal do modelo exportador funcionando junto, no mesmo período. Os exportadores queriam um dólar bastante favorecido. Então o que acontece? O governo Geisel, ele começa a dar prejuízo sistemático à Petrobras, começa a impedir que a própria Petrobras reajuste os preços de oferta do seu produto.